essa parte do impedimento, e tem horas que tu comemora um gol e não é, e tem horas que tu não comemora e é. Né? Tu vai comemorar o gol 2 minutos depois que ele acontece. Infelizmente, é uma realidade com que as pessoas agora elas vão ter que se habituar. Mas o VAR ele não é um videogame ou ele não é um computador em que acontece um lance como esses aí, por exemplo, tu aperta ali a tecla F5 e vai te dar a decisão. Não é assim. Olá, tchanã, para você que acessou o UOL. Eu vou conversar agora com o árbitro Anderson Daronto, que assim como eu e como você, está confinado na sua casa. Mas o confinamento de um árbitro de futebol pode ser até bem cheio de atitude, cheio de coisa para fazer. Oi, Daronto, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que as pessoas vão acessar essa nossa conversa. O que é que você faz em casa durante o confinamento? Oi, Marília, tudo bem? É um prazer estar conversando contigo, também com todas as pessoas que estão nos assistindo. E a gente procura, claro, ocupar o tempo da melhor forma possível. Recebemos nós, como árbitros da CBF, recebemos algumas atividades, sejam elas atividades técnicas de estudo de lances de jogos que passaram, principalmente do ano passado. Recebemos também instruções físicas para que cada árbitro possa adaptar alguns exercícios à sua realidade, do seu ambiente, da sua casa, enfim, do espaço, dos materiais que tem. E também recebemos e ocupamos esse tempo também com grupos de pertencimento, discussões acerca de arbitragem, discussões também alavancadas pelo pilar mental, com a nossa psicóloga da CBF. Ela nos coloca algumas atividades nesse sentido e seguidamente estamos tendo interações tanto individuais com ela ou em grupo, para que a gente possa, digamos assim, suportar, né, de uma forma mais, não sei encontrar a palavra, mas de uma forma mais equilibrada, né, esse período de isolamento social. E o árbitro ele é uma pessoa que tem um perfil um pouco diferenciado nesse sentido também. Ele tem um perfil de liderança, um perfil de atividade, enfim, e aquele costume também de toda a rotina que envolve uma partida de futebol, que não são somente os 90 minutos, mas tudo aquilo que antecede um jogo, desde que ele recebe a escala, até tudo aquilo que acontece pós-jogo, inclusive as repercussões com vocês da imprensa também. Então, é uma rotina que estamos muito habituados a isso. E essas atividades propostas pela CBF, nesse sentido, elas visam a melhorar a nossa qualidade de vida nesse momento, né? Que creio que não é difícil somente para nós, mas para todos os brasileiros, enfim, o mundo inteiro nessa situação. Deixa eu te perguntar, tem educação à distância? Tem aula de regra? A gente está numa semana emblemática, né? A bola parada, mas o board da FIFA anunciou mudanças a partir de 1º de junho ou a partir de quando a bola voltar a rolar nas novas temporadas europeias. Tem aulinha também? Olha, na verdade existem mais discussões, né? Porque se parte de um pressuposto que o árbitro nesse nível já levando em consideração, estamos falando, assim, no meu caso ou de outros colegas, árbitros FIFA ou de nível top de campeonato brasileiro, já se parte de um pressuposto em que os árbitros dominem a regra e tenham um conhecimento muito apurado de tudo aquilo que ela prega. É claro que às vezes, quando surgem situações como essa de modificações, existem sim debates, se procura entender o que a board e a FIFA, no caso, o que elas pretendem, né, com essas modificações, e a gente também procurar entender o que essas modificações, de que forma realmente elas se aplicam na prática, porque muitas vezes aquilo que está transcrito no papel não é 100% condizente com o real objetivo que querem, né? E ainda
não recebemos, talvez tu vai entrar já futuramente nesse assunto. Geralmente, quando existem essas modificações, recebemos alguns vídeos também, algum material ilustrativo de situações de jogo que aconteceram no passado e certamente motivaram debates enfim, motivaram essa mudança na regra do jogo, e ainda não recebemos isso. De posse disso, ainda não, só recebemos o texto, né? E assim, depois com o texto e alguns vídeos explicativos, certamente a gente vai ter um domínio muito maior dessas mudanças. Então, por enquanto, nos nossos grupos fica somente o debate e um debate, assim, digamos, especulativo, né, acerca de imaginando situações de jogo que podem acontecer e que tipo de decisão seria tomada. Então você vai ter que me ajudar, vamos especular. Porque uma das mudanças que muito me deixou curiosa é a história da bola na mão, ou da mão na bola em lances de ataque, que muita confusão deu no ano passado, vocês que adoram o VAR, não é o meu caso, acho o VAR um saco, mas de qualquer forma tinha lá que se estivesse na fase ofensiva, uma mão na bola do atacante ou do time que atacava, esse lance tinha que ser totalmente invalidado. Ao mudar isso, o que é a fase ofensiva? É a primeira vez que o time tocou na bola? Se a bola resvalar no time, na defesa do adversário, assim como tira o impedimento, tira a fase ofensiva? Me ajuda aí, Daron. Não, o que a gente pode dizer é que se houve uma diferenciação já do ano passado, inclusive, e esse é um ponto, digamos assim, importante para as pessoas procurarem entender, em que se admitiu, mas está no papel agora, de certa forma, como é que eu posso dizer, uma questão de 2 pesos, 2 medidas. Eu tenho medo de falar isso, que eu tenho medo também de ser mal interpretado. Deixa eu tentar te ajudar. Por exemplo, ou seja, uma mão na defesa... Uma mão na bola que de fato influenciou no gol e uma mão na bola que não influenciou no gol. Não, o que se quer dizer é que uma mão, às vezes, do defensor, uma mão involuntária, tu não marca. Só que com isso se admite uma mão no ataque involuntária também, que não seja deliberada, que essa mão seja marcada como infração. Entendeu? Isso que eu digo que são 2 critérios diferentes, dependendo da zona do campo e o contexto com que isso acontece. O que é essa mão que tu perguntou, então, no caso? É aquela mão que acontece quando a equipe está de posse de bola, muito perto de se marcar um gol, ou seja, que com esse toque de mão, por mais que ele seja totalmente sem querer, que ele seja involuntário, que com esse toque de mão, esse jogador ou marque um gol, certo? Diretamente, e vamos citar um exemplo para isso, uma jogada em que o jogador recebe um cruzamento, ele faz o movimento de cabeceio, ele cabeceia a bola, só que os seus braços estão ali, ele tem que movimentar isso, entendeu? É uma situação meio que natural, o movimento de impulso para ele pular, e os braços dele estão ali próximo do seu corpo, enfim. E ele cabeceia e essa bola toca no seu braço e entra diretamente para o gol, certo? Sabemos que aquela mão ali, para quem está olhando, a gente sabe que ela não é uma mão intencional, que ele não queria fazer isso. A gente sabe que o que ele queria fazer realmente era cabecear diretamente para o gol. Então, só que ao mesmo tempo, o mundo do futebol, digamos assim, não aceita isso. Um gol marcado com a mão. Porque basicamente foi assim. Então, esse é um exemplo. Isso é uma jogada que não pode. Certo? Então, só para deixar claro para quem está ouvindo, essa jogada, se fosse o contrário, se fosse o zagueiro tirando a bola que está entrando e cabecear, se a bola resvalasse na mão, não era pênalti. Mas no ataque não vai ser gol. Exatamente. E ainda essa ação do zagueiro, não quero polemizar, mas aí lá vai depender de muitos fatores. Vai depender de ele estar tão colado quanto fosse o zagueiro, não era
pênalti, tirando a bola Exato, e o atacante vai depender se ele está em cima da linha evitando o gol. Isso é uma realidade muito diferente, por tudo bem. exemplo, Tá. do que com a mesma ação de ele estar hipoteticamente na marca do pênalti, Certo. entendeu? São duas regiões muito diferentes, porque se ele está sobre a linha, ele de fato, por mais que seja sem querer, ele também está evitando um gol, certo? Então fica Não, não, isso só que às vezes num pênalti, num lance que fosse ali na marca do pênalti ou na linha da pequena área, não exatamente evitando o gol, evitando isso que a bola passasse num escanteio, uma coisa menos traumática é. para torcida. Agora, outra situação dentro da pergunta que tu fez inicialmente também. Eu te citei uma em que o jogador acaba marcando diretamente um gol com a mão, certo? Em que ele cabeceia, então, ou com qualquer, não precisa só ser a cabeça, ou com qualquer parte do seu corpo, a bola toca no joelho, no seu peito, toca no seu braço e entra. Algo que é totalmente involuntário, mas não pode, ok? Outra coisa também que não pode, nesse caso, e vem a responder a tua pergunta. Ele também, por fruto de uma jogada assim, ele não marca um gol diretamente, mas ele cria uma situação iminente de marcar um gol, certo? Por exemplo, ele faz isso, ele tenta dominar a bola no peito e, sem querer, ela toca no seu braço, de forma, também digo, involuntária, só que essa bola cai nos seus pés e ele vai lá, chuta gol, certo? Também não pode. Isso acontece, a mesma ação acontece, cai nos seus pés. Ele faz um passe de lado para o companheiro, também, o companheiro faz o gol, não pode. O que é isso? Isso é uma situação iminente de se marcar um gol. Porque o que a gente viu ano passado, usando um termo bem antigo, né, denotando a minha idade, era rebobinar a fita até o tiro de meta. Vamos ver se tem uma mão aqui, vamos caçar com lupa uma infração que nem para o time que tomou. Que daí, assim, existe uma outra coisa que a gente chama de APP, que, traduzindo para o português, para as pessoas entenderem, assim, é início da fase de ataque. Isso. Certo? Então, toda vez, e aí não é somente relacionado a uma questão de mão na bola ou bola na mão, está relacionado a qualquer infração que pode ser cometida, certo? Desde o período em que essa equipe, digamos assim, inicia a construção do seu ataque. Então, o que é levado em consideração? Obviamente, se essa jogada de ataque iniciou com uma falta, um arremesso lateral, uma falta, digo, a favor dessa equipe mesmo. Isso é uma situação em que tu não busca muito. Agora, o que acontece, e eu creio que seja o ponto central da tua pergunta, é quando essa equipe está sendo atacada e ela recupera essa posse de bola mediante uma possível infração ou não. Aí, o que é essa possível infração? Não, pode ser uma situação de mão na bola, bola na mão, pode ser uma entrada, um carrinho que pode ser na bola, pode ser faltoso ou não, pode ser um puxão de camisa, enfim, os N tipo de infrações que são suscetíveis de acontecer no campo de jogo, uma equipe pode fazer essa infração e retomar a posse de bola, e a partir do momento que ela retoma a posse de bola, ela vai lá e 3, 4, 5 toques na bola, gol, entendeu? Isso é algo que é um pouco ainda, é muito subjetivo para as pessoas entenderem, é um tanto também dificultoso também para a própria arbitragem nisso, para certo? padronizar, porque a gente viu jogos em que se volta a fase ofensiva para o tempo e tem gente futebol, que volta mais um pouco. Não, mas para a gente entender, vamos usar um exemplo claro, assim, primeiro, no futebol nunca nenhum lance é igual ao outro, sempre vai ter uma nuance assim diferente, um pequeno detalhe que muda tudo, certo? Vamos pegar, digamos, uma equipe, ela retomou essa posse de bola lá no seu campo de defesa, enfim, certo? Ela retomou e ela pratica um contra-ataque muito rápido. Só que ela retomou essa posse de bola com
com uma infração, com uma falta, certo? Foi uma falta. E ela retomou e ela foi com um contra-ataque muito rápido, 4, 5 toques de bola, e chegou ao gol e fez o gol no adversário, certo? Isso é uma situação que tem que ser revista, certo? Porque foi um início de fase de ataque, um início de APP, que é o termo que a gente utiliza, um início de APP com uma falta, certo? Tá. Só que, digamos assim, esse é um lance também, fácil. E o lance que toca a bola, toca de novo. mas não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim. Para tu procurar entender como nenhum lance é igual ao outro. Agora, se a gente mudar a equipe, certo? A falta, tu pega o mesmo lance anterior, a mesma zona em que aconteceu essa infração, que eu digo que foi retomada a posse de bola com uma falta, só que vamos aplicar num estilo de jogo, por exemplo, ao tic-tac do Barcelona, certo? Que em vez de sair com essa posse de bola muito, muito rápida, com 4 ou 5 toques, não. Eles retomam a posse de bola ali, eles vão até o campo de ataque, e quando eles chegam no ataque, eles começam a fazer aquela troca de passes laterais. Isso. Então, nesse ponto, por mais que a outra equipe não tenha tocado na bola ainda, a outra equipe teve todo o tempo para se reorganizar defensivamente. Esse entendeu? É o ponto. Então, vai voltar até que horas? Exatamente. Então, teoricamente, se isso acontecer, esse tipo de jogada, tu não volta atrás. Geralmente, assim, isso não é um critério, certo? É apenas um elemento de análise. Mas, teoricamente, quanto mais rápida essa equipe desenvolver o seu ataque após uma falta que ela fez para retomar essa posse de bola e marcar um gol, muito maior é a probabilidade da revisão dessa falta. Entendi. Entendeu? Ou se, também, outra coisa, quanto mais perto do gol, do gol, não do seu gol de defesa, mas do seu gol de ataque, essa infração acontecer, também muito maior a probabilidade dessa falta ser marcada e o gol ser anulado, entendeu? Como eu te disse, nenhum lance nunca é igual ao outro. Esse realmente é um tipo de situação em que envolve um nível de interpretação muito grande da arbitragem, um nível de conhecimento de jogo também e tático muito grande por parte do árbitro, seja do árbitro de campo quanto do árbitro que está na cabine no vídeo, e ter esse entendimento, certo? Porque, claro, Eu, quando for presidente do mundo, eu estou me candidatando, eu vou ficar no VAR, todos os jogos, eu vou ajudar. Quando eu achar que foi, foi. Quando eu achar que não foi, pronto. Vai ajudar todo mundo e vão parar de avacalhar com o VAR. Mas tu é um perigo, porque eu já sei que a tua opinião é contra. Eu não sou contra o VAR. Eu era a favor do VAR, mas agora o VAR é para tudo. Aí ficou muito chato. Era só... Não, vai... Demorou tanto para usar a tecnologia. A minha opinião é a seguinte, sem brincadeira. Demoramos demais para usar a tecnologia. Os outros esportes atropelaram o futebol nisso. Natação tinha tecnologia, vôlei, tênis, futebol americano, todos os esportes atropelaram o futebol, que é o esporte mais popular do mundo. E o futebol, quando resolveu usar, foi muito. E aí a graça, e eu não estou dizendo que a graça é a polêmica, mas aí a graça, que é o ritmo do jogo, ele é muito quebrado. E a experiência no estádio, ela é muito ruim. Mesmo para quem, como eu, por exemplo, vou para o estádio com o celular no pay-per-view, com o radinho e tal, a experiência de você assistir ao jogo e aquilo que está lá eventualmente não vale, e a gente não tem a ideia do que eventualmente está sendo marcado. Então, tem a falta de transparência, tem a falta de comunicação, tem a própria experiência mesmo, que ela é muito cultural, e aí cada um vai sentir isso de um jeito. É cada vez mais feito por um grupo seleto, para quem está assistindo em casa na televisão, vai e volta, e não tem aquela experiência de grupo. Então, a minha opinião para o futebol é que ele deveria ter começado, ele começou com a coisa do gol, aí tiraram a tecnologia do gol, aí vai e volta. Ele tinha que ter sido mais aos poucos. Todo mundo se acostumou com a linha do gol, agora vai todo mundo se acostumar com o escanteio. Com o escanteio não, desculpa, com o impedimento.
E depois nós vamos se acostumar com a história, sei lá, eventualmente da revisão do gol. E o que eu acho é que, em alguns casos, a autoridade do árbitro ela é muito, muito questionada durante o jogo, se no começo tem um erro, porque agora o erro está no ouvido do juiz. E aí, no segundo lance, vocês ficam mais inseguros, ou aquela coisa que sempre, compensou e tal. Não é questão de compensar, não, mas você já sabe que está errado. Aí você já fala, alguém te chamou, você fala assim, estava errado. Você já vai lá um pouco inseguro. Se eu estou trabalhando, eu uso ponto, mas se me achar assim, Marília, você falou uma coisa errada, você já faz todo o resto do programa abalado por aquela primeira coisa. E é isso que eu acho, que a gente foi muito rápido, e aí eu vou entrar num assunto novo. Essa tua fala, nossa, ela é muito rica para a gente debater, assim, e tem no sentido de que aconteceu tudo realmente muito rápido, mas porque também existia esse clamor, digamos, Sim, seja popular, seja de todo o meio do futebol, num sentido de se aplicar cada vez mais a justiça dentro do campo de jogo. Era onde, se assim se pode dizer, não existia mais uma paciência ou uma compreensão com certos equívocos de arbitragem, né? Só para citar um exemplo, tu mesmo citou essa parte do impedimento e tem horas que tu comemora um gol e não e tem horas que tu não comemora e né? Tu vai comemorar o gol 2 minutos depois que ele acontece. Infelizmente, algo que é uma realidade com que as pessoas agora elas vão ter que se habituar, né? Claro que esse tempo também a gente trabalha para reduzir esse tempo. Só que o VAR ele não é acho que até na outra entrevista que a gente teve a oportunidade de conversar, não me lembro se eu falei, mas o VAR ele não é um videogame ou ele não é um computador em que acontece um lance como esses aí, por exemplo, tu aperta ali a tecla F5 e vai te dar a decisão. Não é assim, né? Não é algo tão simples. Pois é, mas eu acho que a expectativa de boa parte de quem cobrava a tecnologia para auxiliar na justiça, e nisso eu acho que não existe ninguém que não concorde. A expectativa era que fosse assim. Não, por isso, porque a experiência dos outros esportes é o uso da tecnologia em lances que são sim ou não. No tênis, a bola foi dentro ou fora. No vôlei, a bola foi dentro ou fora. Óbvio, tem na NFL lances interpretativos, mas a maior experiência na natação é quem chegou primeiro. Não tem discussão. E nós do futebol, e nós somos monocultura aqui no Brasil, a gente entrou no futebol em lances interpretativos, e eu não estou dizendo que a graça é a polêmica, mas eu acho que a graça é o ritmo, é a coisa do imprevisível. E quanto mais o jogo para, isso com VAR ou sem VAR, mais chato é o jogo. Isso todo mundo fala, o juiz para demais, é chato, o juiz conversa demais, é chato. A graça é o ritmo. E o VAR, meu Deus, o VAR tira muito o ritmo. É muito chato. Então, eu acho que talvez foi demais. Eu nem acho que não deveria usar, mas a coisa do impedimento só deveria entrar quando tivesse uma tecnologia tal que não tem discussão. Você não precisa nem ir lá olhar. Fala no seu ouvido e acabou, continua. E as pessoas se acostumariam com isso. Falou que no ouvido dele estava impedido e acabou. Só que a gente está num lance que a gente vê 1000 vezes e vai, e volta, e vê de novo. E fica lá, tem o Corinthians e Flamengo atrasado, foram 6 minutos. Se em 6 minutos não viu se estava impedido, é porque não estava, gente. Não dá para demorar 6 minutos. Assim, em partes, eu concordo assim, com essa questão que tu fala de que deveria ser mais rápido. Esse só que não, tem muitas vezes que isso não é possível. Eu sei, eu entendo. Mas que não tem tempo. Não é possível, não tem. Se eu puder fazer essa brincadeira contigo no sentido de que assim, tem vezes que os deuses do futebol que eles não ajudam, entendeu? Tem vezes que tem vezes que parece que o jogo ele parece conspirar para acontecer de tudo naquela partida, entendeu? Uma coisa, um impedimento que o jogador tá 3 metros em posição de impedimento, isso tu detecta em 10, 15 segundos. Basta dar o replay ali, tu posicionar, tu pega a câmera correta, visualmente tu olhou, beleza, impedido, certo. Agora tem aqueles lances em que
que está impedido por 10 centímetros, 15, 20, que é um palmo, certo? Isso demanda uma necessidade e outra. Por mais que a gente tenha a ferramenta, e isso também as pessoas têm que entender, que os árbitros ainda estão passando por um processo de adaptação ao uso da ferramenta. A gente ainda não pode se dar ao luxo de menosprezar, digamos assim, certos lances e tomar decisões mais rápidas, porque não se admite, por exemplo, um erro tendo o uso da ferramenta. Isso é complicado. Não sei se tu consegue compreender o que eu quero dizer. Errar com o VAR é demais, né? Errar sem o VAR a gente até aguenta, mas com o VAR não dá. Exatamente. Então, por isso que muitas vezes lances assim, que demandam um nível de precisão muito grande, eles vão demorar. E se é um dia que tu tá com azar, vai acontecer 2, 3 lances desse num jogo, certo? Além disso, vai acontecer uns 2 lances, 3 também, de dentro da área de interpretação, se foi pênalti ou não. E aí, quando tu vê, o jogo ficou parado 5, 6 minutos. O melhor jeito é eu assumir o VAR. Eu vou assumir, vou conversar com o Gaciba. Eu assistir jogo, eu já assisto mesmo. Eu vou comprar um radinho de teleconferência e eu vou falar, foi, não foi, e ninguém para mais nada. Deixa eu te perguntar. Perfeito. Eu acho que vai ser ótimo. Eu acho que eu vou agradar a maioria das pessoas, inclusive. Acho que não. Tu vai assumir uma bronca muito grande do teu lado. A maioria das contra alguém. Eu vou entrar num assunto importante, que é do confinamento. Você falou, eu queria só que você deixasse claro, assim, a gente teve a notícia de que a CBF tem ajudado ou ajudou, ofereceu uma ajuda aos árbitros. Você falou lá da ajuda psicológica, das teleconferências aí para conversa sobre arbitragem. Vocês receberam também algum norte? Existe já alguma ideia de quando voltar? Porque você falou assim, vem lá uma lista de exercícios, mas obviamente que por melhor que seja a casa equipada, não deve ser não é tão fácil assim. Não é tão fácil ter uma academia em casa, uma esteira, não é todo mundo que tem. E as cidades têm realidades diferentes. Então, aí onde você está no interior do Rio Grande do Sul, talvez você possa correr na rua. Aqui em São Paulo está cada vez mais restrito isso. Pedem-se para que pare, mesmo de fazer exercício ao ar livre, os parques estão fechados. Então, quanto tempo você acha que os árbitros, né, para estarem bem fisicamente, vão precisar quando a CBF apitar e falar, vão poder voltar? É um bom questionamento. Assim, primeiro, respondendo lá o início da tua pergunta, a gente não recebeu nada, né? Nesse sentido, não temos ainda nenhuma expectativa de retorno, né? Outra coisa, o árbitro por si só, né? Ele é muito bem condicionado fisicamente. Ele tem um condicionamento físico muito semelhante ao de um jogador de futebol, de um atleta, né? Então, pela demanda física que é exigida no jogo hoje, e é uma demanda física que a cada ano é surpreendente como isso aumenta a velocidade e a dinâmica do futebol. Então, graças a esse condicionamento, esse período de parada, digamos assim, eu não vou partir de um estágio em que eu estou 100% fisicamente até um estágio em que eu estou num nível de sedentarismo total. Isso, digamos assim, não vai acontecer do 100% para o zero, né? Por esse nível de condicionamento, eu penso que a nossa perda física, ela não aconteça ela acontece com uma velocidade diferente do que aconteceria com uma pessoa normal, digamos assim, que faz as suas atividades físicas e para por um tempo. Pelo nosso nível de condicionamento, a gente tende a demorar mais para chegar nisso. E ainda realizando alguns exercícios, e se a gente conseguir fazer esses exercícios de uma forma bem específica para a nossa realidade no campo de jogo, essa perda também a gente consegue diminuir significativamente, né, essa perda. Mas eu penso que se a gente receber uma notícia que assim, daqui 15 dias os jogos estão recomeçando, eu penso que quando eles estiverem começando, nós certamente estaremos aí a um nível quase de 100%
de condicionamento, claro, se todo mundo vem obedecendo à risca as instruções de treinamento em casa, fazendo exercícios de agilidade, velocidade, coisas que a gente utiliza no campo de jogo, exercícios de fortalecimento de membros inferiores, fortalecimento da região abdominal, enfim, tudo aquilo que é importante que a gente tenha e são valências físicas que a gente utiliza num jogo. Se a gente conseguiu treinar pelo menos de uma forma sistemática nesse período de isolamento aí, num período perto de 15 dias, a gente já vai estar 100% tranquilamente. Daron, queria agradecer você me receber do seu lado do Zoom, desejar um confinamento menos estressante na medida do possível. Fazer uma última pergunta. Você fica assistindo o jogo antigo que você apitou? Eu assisti um esses dias que foi um jogo muito importante para mim na minha ascensão enquanto árbitro, na minha caminhada para me tornar um árbitro FIFA. Foi um jogo de muita pressão, assim, uma partida da Copa do Brasil que atuei em 2014 e assisti. Eu não depende do jogo, né? Alguns é igual, sei lá, vale a pena ver de novo, não, muitas vezes não é legal, até porque esse jogo já tinha, muitos dos jogos que a gente atua, apita, a gente, durante a semana após esse jogo, a gente acaba assistindo, vendo o que fez de maneira positiva, o que fez de forma negativa, o que pode melhorar, o que não deu muito certo ali naquele jogo, a gente já faz esse trabalho. E aí, quando passa de novo, ficar assistindo é só por um nível de, se tiver uma nostalgia muito grande. Mas esse eu assisti porque foi um jogo Você não muito... está nesse nível de nostalgia? Porque eu estou absolutamente nesse nível de nostalgia. Eu vejo uma bola em qualquer canal e eu fico assistindo. É que eu, infelizmente, assistindo o jogo, eu não consigo reproduzir aquela sensação que a gente tem ao ingressar no campo de jogo, sabe? Quando a gente está com a bola ali, vai pegar a bola no tótem, escuta todo o barulho da torcida, aquele canto, os dois times um ao lado do outro ali, aquele perfilamento, toda aquela coisa ali, o canto da torcida é muito difícil reproduzir. E aí é muito bacana. Alguns jogos eu assisto, agora não todos. Assisti os mais antigos da seleção brasileira. brasileira. Não. Oi? Você xinga o juiz, não? Admito que eu xingo. Não, a gente procura, assim, é claro que a gente assiste o jogo com um olhar diferente, né? Do torcedor e os nossos olhos estão muito mais voltados para o árbitro e tem vezes que quando o árbitro tomou uma decisão acertada ou ele faz certos movimentos no jogo que a gente consegue perceber que graças a esses movimentos ele acabou acertando uma decisão ali na frente, claro que a gente vibra também e fica muito feliz. E quando houve algum equívoco também a gente pensa, puta que pariu, tia. Que droga, podia ter sido diferente, mas vai fazer o quê? Xingar não dá, porque podia ter eu. Tá bom. Daronco, muito obrigada. Obrigada mesmo. Espero que o confinamento termine logo, que possamos nos rever em um estádio por aí, sem muito VAR, por favor. Apita e ponto, apita e segue, tá bom? Tá bom, concordo. O prazer foi todo meu e esse canal fica aberto sempre. Para mim é sempre muito importante estreitar essas relações, não somente com vocês da imprensa, mas por intermédio disso a gente acaba estreitando as nossas relações com o torcedor de uma forma geral e eu acho isso extremamente benéfico para a nossa categoria, para que as pessoas não vejam a arbitragem como algo que funciona dentro de uma caixa preta ou de uma redoma em que as coisas são escondidas e muito pelo contrário, tudo é muito aberto e pode ser falado sobre isso livremente. Então, quanto mais a gente se aproxima, mais existe esse estreitamento de relação com os torcedores e muitas vezes podem entender de uma forma melhor as nossas decisões no campo de jogo, tanto os nossos acertos, também como entender, pela nossa condição humana, alguns possíveis equívocos que a gente já cometeu no passado e que ainda vamos cometer no futuro.
Eu vou me esforçar dessa segunda parte sua. Vou tentar me esforçar. Tá bom? Por Obrigada, favor. Até a próxima. Obrigado. Um grande abraço. Tudo de bom. Qual?